Vamos começar aqui a falar sobre os acontecimentos do país, das últimas horas, e os impactos que isso tende a levar, as loucuras que a vida nos apresenta. Então, vamos aí. Bom, nas últimas horas, né, nós tivemos uma decisão em plena pandemia do país. Nossa discussão é o impacto da demissão do ministro Sérgio Moro, a relação do governo Bolsonaro e a imagem do país no exterior. A decisão da demissão, na realidade, ele não foi demitido, né? Ele pediu demissão do governo federal, depois de quase 2 anos, como ministro da Justiça e da Segurança Pública, e a gente vai tratar os impactos de todo esse processo dentro da política brasileira e como isso vai se refletir. De fato, há algum tempo, eu só vou iniciar para que o Adolfo comece a falar, porque há algum tempo a relação entre o presidente e o seu principal ministro, né, chamado de superministro, existem 2 ou 3 superministros aí no governo, o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, o ministro da Economia, Tarcísio Gomes de Freitas, e o ministro Paulo Guedes, da Economia, antigo Ministério da Fazenda. Então, há alguns dias já havia um atrito, há alguns meses, entre o ministro da Justiça e o presidente, em discordância de como funcionaria a pasta, de quem seriam os indicados. Na formulação do governo, logo no início, o presidente havia prometido carta branca. A gente vai discutir aqui alguns pontos. O ministro nomeou toda a sua equipe técnica, os seus mais allegados, os seus mais próximos, porque quando a gente vai trabalhar em equipe, quando a gente vai trabalhar dentro do ministério, a gente tem que chamar quem a gente confia, né? É uma relação, olha bem, relação de confiança, de muita transparência, de entendimento entre ambas as partes. Então, no dia de hoje, após algumas situações, o ministro da Justiça pediu demissão. O Adolfo vai relatar, porque ocorreram 2 pronunciamentos. O primeiro pronunciamento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, às 11 horas da manhã, e o segundo pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, às 17 horas da tarde. Eu vou falar só do discurso do presidente e o Adolfo vai falar um pouquinho do que ele percebeu do discurso do ministro e depois a gente vai discutir. Fique à vontade, querido. Vamos lá. Tá me ouvindo aí direito, né? Tudo perfeito. Tá perfeito. Certinho. Ok. Então, primeiramente, né, ele convocou uma coletiva de imprensa, né, com jornalistas, coisa e tal, né, a própria televisão lá do governo, né. Então, primeiramente, ele já abriu o discurso dele falando da pandemia, né, das vítimas do coronavírus, né. Logo em seguida, ele passou para a Lava Jato, a questão da Lava Jato, né, que como ele foi a pessoa que conduziu a Lava Jato durante muito tempo, né? Então, ele tocou nesse assunto, né, falando que até aquele ponto, né, as instituições tinham autonomia e podiam fazer da forma que escolhessem, né? Então, assim, ele obteve um sucesso muito bom, né, nesse processo, né? Bem, e aí ele falou sobre a criminalidade, né? Logo que ele chegou no governo, ele começou a falar sobre a criminalidade, né? Que era essa a campanha dele como ministro, né? Que era fazer um trabalho contra a corrupção, contra esse tipo de falcatrua, né? Violenta, né? Criminalidade, exatamente. Né? Sim, exatamente. Desde 2018, vem descendo, né? Essa criminalidade vem caindo, 2019 também caiu, né? E ele foi fazendo o trabalho dele, normalmente, tranquilo, né? E aí ele fala logo que no convite que o Bolsonaro fez para ele, né, que ele teria total carta branca. Ele teria uma carta branca para que ele escolhesse a pessoa que ele quisesse para o ministério dele, né, os cargos, inclusive o diretor-geral da PF. Uhum.
É... Mas só que isso aí foi oferecido para ele. Segundo o Moro, isso aí foi oferecido para ele. A carta branca foi o Bolsonaro quem ofereceu esse recurso para ele. Ele não pediu, ele não impôs nada. Ele não falou lá, olha, eu quero carta branca. Ele não falou isso. Quem falou isso foi o Bolsonaro. Você vai ter a sua carta branca. Né? Então, ele aceitou o convite e a única coisa que ele falou era o seguinte: olha, tudo bem, só tem uma coisa que eu vou exigir. Como nós vamos combater a criminalidade? Isso é perigoso, eu vou estar à mercê de qualquer tipo de violação, né, retaliação, que a minha família recebesse, né, uma pensão. Porque, ao meu ver, tá tranquilo, ok. Realmente, era um trabalho perigoso, tanto que eu acho que você lembra aí o caso do Marco Duval, né? Marcos Duval, que inclusive ele teve que tirar alguns familiares do país para protegê-los, por conta da ameaça. E essa coisa que eles estavam articulando, né, sobre a criminalidade. Né? Então, assim, ao ver do ex-ministro, agora ex-ministro, né, foi um sucesso. O combate estava sendo um sucesso. O combate contra a criminalidade estava sendo um grande sucesso. Né? Entretanto, né, desde o semestre passado, segundo Moro, havia essa insistência, né? Uma insistência que não tinha muito o que dizer sobre uma troca, né, do comando da PF e da superintendência do Estado do Rio de Janeiro. Superintendência da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro. Né? E aí ele falou, né, olha, a pessoa que estava lá como superintendente já estava cansado, já estava entrando em aposentadoria, coisa e tal. Só que eu decidi não me envolver nisso. Ele escolheu lá dentro. O próprio superintendente quem fez a escolha dele, lá dentro, a indicação foi dele. Né? E ele falou que isso era um processo interno que ele não ia mexer. E aí ele fez elogios, né, ao diretor-geral da Polícia Federal, né, o Valeixo, né? Valeixo, sim. Fez elogio ao trabalho dele, trabalho bom, trabalho, né, que seguia corretamente a linha, né? Mas que nessa entrevindas aí, nessa insistência, sem qualquer tipo de razão, o Bolsonaro queria trocar o diretor-geral da PF, 6 meses atrás, o diretor-geral da PF, né? E o superintendente do Rio. E deixou claro, olha, isso daqui, essa troca, sem apresentar qualquer razão, só deixa mais claro, né, a interferência política dentro da organização da Polícia Federal. E essa daí foi a rusga. Né? Então, daí para frente foi aonde o Bolsonaro, né, foi lá e trocou, né? Saiu no Diário Oficial, coisa e tal. E logo pela manhã o Sérgio Moro olhou o Diário Oficial, uai, que isso? Mas deram carta branca para mim. Então, claramente, havia ali um conflito. Né? Não havia um entendimento dos processos que estavam acontecendo, né? Exatamente. Havia ali um conflito entre os dois. Porque, uai, você me deu carta branca, tudo bem, você tem os direitos políticos como presidente de indicar. Mas o que você falou para mim? Que eu tinha carta branca. Né? E aí ele falou, olha, com essas atitudes, né,
só me faz crer que o presidente não me quer no governo dele. Uhum. Né? Bom, essa daí foi o resumo que eu passei para vocês. O pronunciamento dele tem 40 minutos. É um pronunciamento que eu acho, né, quem tiver aí curiosidade, depois vai lá, procura o pronunciamento dele. Ele fala de uma forma totalmente aberta, totalmente aberta, né? O que estava acontecendo na visão do lado dele. Na visão dele, obviamente, Obviamente. Tudo tem dois lados, né? Tudo tem dois lados. Tudo tem três lados, né? Tem a sua verdade, tem a sua verdade, a minha verdade e a verdade, né? E a verdade, que a gente nunca vai chegar ao denominador comum. Porque o certo seria, você tem a sua verdade, né? O outro indivíduo tem a verdade dele. Precisa-se de um mediador para que os dois coloquem a verdade e, a partir daquele momento, ele consiga balancear das verdades o que de fato é a decisão, o acontecimento, né? O que não aconteceu. A gente já vinha percebendo esses atritos, essas discordâncias já há algumas semanas, alguns meses, pela decisão do presidente, desgastando de uma certa forma, olha, vamos fazer reunião com secretários de Estado, sem a presença do ministro. Quer dizer, como é que você reúne os secretários de Segurança dos Estados sem o ministro? É a mesma coisa que você reunir os secretários da Fazenda Estadual sem o ministro Paulo Guedes. Existe um descompasso, né? Vamos dividir o ministério, vamos criar o da Justiça, deixa o da Justiça e da Segurança Pública. Isso são descompassos, isso é uma forma de fritura. Eu vou falar um pouquinho sobre... Pode falar. Pode falar. Não, exatamente, eu concordo com você. Sobre o discurso do presidente, porque aqui é só para dar um parâmetro, né? O discurso do presidente, ele também é longo, ele também é diferente, ele mostrou uma certa, como eu poderia dizer, uma certa certeza daquilo que ele estava fazendo, né? Foi às 17 horas, é de 45 minutos o discurso do presidente da República. Eu anotei aqui alguns pontos que eu vou destacar para vocês, que eu fiz aqui algumas colinhas, do que eu achei importante do discurso dele. Eu assisti todo o discurso e anotei aquilo que ele disse, daquilo que eu considero ser relevante do que ele passou. Claro. Nós vimos a mensagem do ministro, que diz que houve uma certa interferência, né? Ele disse, o próprio ministro falou, mas presidente, isso é interferência. Ele, é mesmo, né? Mas existe o outro lado, a gente vai ouvir o outro lado para ter uma noção do que de fato está acontecendo. A primeira frase do presidente da República, ele diz assim, sabia que não seria fácil. De fato, o presidente enfrenta várias dificuldades, ele não tem uma imprensa amiga. A imprensa não deve ser amiga, mas ela deve reconhecer os lados positivos de um governo que não de fato acontece, porque há uma disputa pelo espaço de poder, há uma disputa pelo sistema. E ele fala que não seria fácil. E aí ele disse que o ministro da Justiça, com a sua coletiva, porque, veja bem, o ministro toma uma decisão e ele vai para uma coletiva e não informa o presidente da República a decisão que ele havia tomado. Isso, na minha concepção, é um erro. Se você toma uma decisão, você informa o presidente. Presidente, não vou mais permanecer no governo, não acho que estou seguro, não acho que estou sendo querido, acho que tenho enfrentado dificuldades, mas não vou permanecer. Convoquei uma coletiva, vou explicar a minha saída, muito obrigado. Tudo bem? De comum acordo. Isso é uma relação. O problema é que as pessoas tomam muitas decisões unilaterais. E se esquecem que existe uma outra parte. É fácil, é fato. E aí ele fala assim que o ministro da Justiça ele tem compromisso com o seu ego. E aí a gente pode dizer que os dois têm compromisso com o ego, né? Porque o ego é aquilo que fortalece a imagem do indivíduo perante as pessoas, né? E aí ele faz ele retruca, né? Porque o ex-ministro de fato faz uma acusação para ele, que ele tenta interferir, e ele rebate, né? Ele diz que o ministro tem o objetivo de colocar uma cunha entre o povo brasileiro e ele, visto que ele tem a percepção de que ele tem uma ligação direta com as pessoas, principalmente via rede social. Diz que o ministro fez um trabalho brilhante, ele reconhece depois o trabalho brilhante que o ministro fez no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, com a redução de criminalidades, com a redução da violência, com o pacote anticrime, ele fala isso.
com a medida de, digamos, bloquear os bens do tráfico de drogas depois de leiloar, uma série de modificações, os centros de segurança do país, que são divididos em várias regiões, principalmente nas regiões das fronteiras, o programa social que o ministro criou, que é o Enfrente Brasil, que é dividido em 5 estados, né? É um projeto piloto. E diz que o ex-ministro da Justiça, Moro, Sérgio Moro, é um ídolo nacional, porque ele combateu o crime tanto como juiz, bem como ministro da Justiça. Ele fala que ele teve muita dificuldade de chegar à presidência da República, visto que não sabiam como detê-lo e tentaram matar ele naquela facada que aconteceu em setembro de 2018. E aí ele fala que ele rebate, na realidade, uma situação de que dizem que o ministro queria, o Sérgio Moro, quando juiz, queria ser ministro. Na realidade, ele disse que o ex-ministro, o ex-juiz, nunca o procurou para ser ministro da Justiça. E de que ele nunca utilizaria a popularidade do juiz, a popularidade do Moro, o seu prestígio popular, o seu prestígio social, a sua boa relação com as diversas áreas da sociedade para se beneficiar como presidente da República, para angariar votos. Ele não fez isso durante a eleição. Obviamente que ele utilizou esse marketing pós, né? E diz que quem trouxe o Moro para o governo, na realidade, foi o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes. E de fato foi, porque eu acompanhei esse processo. Foi o Paulo Guedes que foi até Curitiba, que convidou o Moro. Foi o Paulo Guedes que trouxe o Moro até o Vivendas da Barra, que é o condomínio da onde a família Bolsonaro reside. Então, foi o Paulo Guedes que tomou essa iniciativa. Pelo bom nome que o Paulo Guedes tem na economia, pela segurança. Paulo Guedes é mais um pilar. Você tinha um pilar na área da justiça, anticorrupção, você tem um pilar na área econômica, do liberalismo, do respeito às contas públicas, ao gasto do dinheiro do contribuinte. E aí ele fala uma coisa muito interessante, como você disse, né? Sobre carta branca. E aí eu fiz questão de sublinhar, que eu achei interessante. Ele diz assim, o presidente: acertamos o Moro no governo. Demos autonomia, mas não soberania. Bom, autonomia é a sua liberdade de montar as equipes, de trabalhar, de contratar, de dispensar. Isso é autonomia. Eu confio você para trabalhar naquele setor. Eu confio você para trabalhar naquela área. Eu confio você para desenvolver aquele trabalho. Isso é autonomia. Você pode tomar as suas decisões. Mas ele diz que não foi soberania, ou seja, soberano é algo superior à autonomia. Como se fosse o rei soberano. Eu mando tudo, o que eu falo é verdade, o que eu falo é absolutamente correto e dessa decisão não se pode discordar. E é isso que eu acho que o presidente tenta dizer. Olha, você tem o seu diretor, você tem o diretor que você teve a oportunidade de escolher, mas eu, nesse momento, discordo. Eu quero trocar. Então, você respeite a minha decisão. Eu entendo, esse o objetivo. Apesar de achar que não era necessário. Tá? Não era necessário essa decisão. Porque tudo estava fluindo normalmente. E aqui ele fala dos demais ministros. Ele faz uma análise do contexto dos demais ministros. Citando da seguinte questão. Que 90% dos cargos ele deu sinal verde, ou seja, que todos os ministros tiveram autonomia, que 90% dos cargos dentro dos ministérios, ele deu sinal verde, ele não teve nenhuma dificuldade. Porque o ministro ele tem autonomia, mas ele informa ao presidente todo o seu corpo técnico. E o presidente, segundo ele, palavra dele, deu sinal verde a 90% dessas indicações. E ele disse que o Maurício Valeixo, o então diretor da PF, ele foi uma escolha pessoal do ministro Sérgio Moro. O Valeixo, ele era braço direito de Sérgio Moro na Operação Lava Jato, em Curitiba. Ele era superintendente da Polícia Federal, dos anos que o ministro Moro era juiz da Vara de Curitiba. Então havia uma confiança, um trabalho mútuo entre os dois. Nada errado até aí, perfeito. Você tem que colocar do seu lado os seus aliados. Né? Se você vai colocar alguém que vai te trair depois, não é bom. Então você tem que confiar em pessoas para escolhê-las.
E aí ele mira na imprensa, né, nesse processo, diz que não conta com a isenção da imprensa. E faz uma comparação com os outros governos, diz que ele tenta disputar com o sistema, tenta romper com o sistema, com o establishment, que há muitos anos fazia indicações políticas partidárias nas estatais, nos bancos públicos. Ele fala que o ministro, porque o ministro ele fala, quando ele se demite, que ele tem uma biografia a zelar. O então presidente Jair Bolsonaro disse que, na realidade, ele tem que zelar pelo Brasil. Dar a vida pelo povo. Isso depende do ponto de vista. Você zela só pela sua biografia ou você zela pelo país? São palavras, tem efeito, é mais bonito, mas funciona. É isso que eu estou querendo dizer. Aí ele começa a fazer uma série de relações, porque o ministro começa, naquilo que o Adolfo diz, ele começa a dizer que o presidente interferiu, queria contatos com os superintendentes regionais, ele queria poder ligar para o diretor-geral da Polícia Federal, ter um contato íntimo, próximo. E aí ele começa a citar algumas situações que fizeram ele a pedir ao ministro que investigasse. Como? A tentativa de acusar ele em relação ao porteiro do seu condomínio, quando ele teria supostamente permitido que um dos executores de Marielle Franco entrasse no condomínio que ele mora, mas na realidade ele estava em Brasília. Houve uma investigação e viu-se que o depoimento do porteiro, que dizia que tinha falado com ele, era mentira, provou-se através de voz, de áudio, de computador. Então ele foi atrás do Ministério da Justiça para querer saber esse tipo de investigação, que a Polícia Federal buscasse informações sobre esse processo. Depois ele fala que nunca pediu que o blindasse, nunca pediu que blindasse as investigações contra ele. Ele fala isso. Nunca usei dinheiro do Planalto, eu tenho preocupação com a coisa pública. Está no direito dele de dizer o que acha. Ele precisa defender-se das acusações ou das insinuações, porque na realidade o ex-ministro ele não acusa, ele insinua. Mas quem insinua precisa apresentar algum tipo de prova, algum tipo de queixa-crime. Em nenhum momento o ex-ministro ele denuncia. Ele apenas diz o que levou ele a tomar aquela decisão e o que incomodava. Já terminando, ele fala que o Valeixo, de fato, ele concorda com o que o presidente falou, que o Valeixo havia conversado com os 27 superintendentes regionais dizendo que deixaria o cargo. Mas esse é o problema, não tem o time. Não avisou quando seria, por que seria. Ele disse que chegou a ele a notícia de que ele poderia deixar a PF. Primeiro, porque ele já estava cansado. Essa foi a primeira justificativa. E segundo, que ele não teria o apoio de todo mundo para continuar. Bom, são palavras, a gente não sabe o que de fato acontece, né? Ele fala, porque o ministro disse que ele queria saber de relações, relatórios da Polícia Federal, e o presidente disse que nunca pediu informações sobre as operações que ocorriam. A única coisa que ele pediu foram relatórios das decisões para a área de segurança pública. Isso é verdade? Isso é mentira? Qual é a diferença de um e de outro? Bom, não sabemos. É a palavra de um contra o outro. É a palavra de um contra o outro, na realidade. Você pode pedir para o seu subordinado, me apresente um relatório toda semana sobre os investidores que chegaram, me apresente um relatório sobre a venda de produtos. Isso é crime? Não sei, depende. Depende de que tipo de relatório, né? E aqui ele fala, ele faz uma acusação e aí ele rebate o ministro, né? Porque, na realidade, ele diz o seguinte, que ele conversou com o ministro no dia de ontem e o ministro teria dito assim, você pode trocar o Valeixo, mas só em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Essa era uma promessa, não era uma promessa? Também não sabemos, não dá para dizer se isso Não dá para saber. Exatamente. Aqui ele fala do Queiroz, ele vai falando das filhas, vai falando dos meninos, 01, 02, 03, 04. Ele diz que, e uma coisa que eu percebo é que ele não gosta de ser cobrado pelo erro dos outros. Ele fala isso, não quero ser cobrado pelo erro dos outros, me cobrem pelos meus erros. Cobrei do ministro, porque aí ele dá uma justificativa por que ele começou a confrontar o ministro nas últimas semanas. Porque nessa quarentena, vários governadores tomaram algumas decisões de prender pessoas nas ruas,
mulheres, como aquela situação de Araraquara, e ele queria que o ministro defendesse as pessoas, ou seja, as pessoas têm o direito de ir e vir, a Constituição precisa ser respeitada. Pediu que o ministro entrasse com uma ADI no Supremo para impedir que pessoas fossem presas por trabalhar. Pessoas podem discordar ou não, eu acho que o direito de ir e vir é garantido a todos. Para finalizar, eu percebo que a decisão da demissão do ministro foi unilateral. Unilateral porque ele não comunicou ao presidente a sua decisão. Ele apenas tomou uma decisão, chamou a imprensa e comunicou a todos com uma série de informações. Esse não é o melhor caminho, eu acho. Tá? Por último, o presidente, só finalizando, agora nós vamos debater, o presidente, ele leu uma carta. E de tudo aquilo que ele já havia falado improvisadamente, mas agora de forma formal sobre as decisões. E uma coisa muito interessante é que nessa coletiva ele colocou todo o governo atrás dele, né? Os 22 ministros, 21 ministros, né? Mais o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e mais os chefes das Forças Armadas. O que isso representa? Me lembrou muito a decisão quando o presidente Donald Trump decidiu pelo assassinato do Qasem Soleimani no Irã, em qual aquele pronunciamento, naquele dia seguinte, na Casa Branca, não sei se você se recorda, ele colocou toda a cúpula de governo junto com os chefes das esferas militares, mostrando que o poder do Estado estava apoiando o presidente da República naquela decisão de matar o chefe da Guarda Revolucionária do Irã. Então, quando eu vi aqueles ministros todos juntos, vice-presidente da República e alguns chefes das forças, me remeteu a essa coisa. Ou seja, todo o poder do Estado na defesa da autoridade máxima da nação, da decisão da autoridade máxima da nação, que é destituir o diretor da Polícia Federal e defendê-lo das insinuações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Isso foi o que aconteceu nesse processo. Agora nós vamos debater alguns pontos, né? Gostaria que você levantasse alguns pontos do que você acha. Não parou não, está funcionando aí. Não, aqui está funcionando também. Está tudo normal. Acho que a sua internet parou aí. Provável. Né? Aí, ó, voltou. Bem, vamos lá. Primeiro ponto, né? Eu, há muito tempo, eu já vejo o Sérgio Moro sendo jogado de escanteio. Tá? Uhum. Bom tempo. Eu vejo ele pelo próprio Bolsonaro sendo jogado de escanteio, né? Sendo que ele era um dos pilares do Bolsonaro. Mas, né, ele continuou fazendo o trabalho dele, da forma que ele foi garantido. Né? Uhum. Agora, vamos ao primeiro ponto da Carta Branca, né? Bem, o presidente que ofereceu. Uhum. Ele não questionou nada, não. Concordo com ele. Concordo. Sim. Né? Concordo com ele plenamente, porque eu acho assim, se você quer fazer um trabalho sem interferência e você tem um presidente extremamente caótico como o Bolsonaro, né, não funciona. Ué, é um exemplo? Juiz de garantias. Por que passou uma lei que passa a mão na cabeça de bandido? Uhum. E o Sérgio Moro a todo tempo, não faça isso. Não sancione. Não assine. Uhum. E o Bolsonaro assinou. Né? Deu uma polêmica. Não me interessa, o pessoal fica falando, mas que foi a esquerda, não sei o que, tal. Não me interessa quem foi. Interessa se está certo ou errado.
Eu sempre falo, olha, para trabalhar, não me importa se você tem o mesmo pensamento que o meu, não me importa. Eu só quero saber o seguinte, seu trabalho é correto? Uhum. Ok. O Dane-se, ministro é técnico, né? dane-se o que você pensa. Se está certo, vamos passar essa lei. Mas aquela lei não está certa. E a todo tempo, Sérgio Moro falou, não sancione essa porcaria dessa lei. Vai gerar problema. Você está passando a mão na cabeça de bandido. E o Bolsonaro foi lá e assinou. E isso vem por diversas vezes durante o governo. Né? Ele chegou lá com um pacote anticrime, e o Bolsonaro simplesmente, não, tira isso, tira aquilo. Ué, você não me Na deu realidade, carta. esse processo ele não abraçou todo o pacote anticrime, né? Exatamente. Era um projeto do governo. Tinha coisas que o Uhum, presidente aprovava, como aquele excludente de ilicitude, mas faltou o uhum. presidente a campo. Vamos para o Congresso, vamos embora, vamos conquistar voto, vamos. O problema, Adolfo, que eu vejo é o seguinte: o presidente ele tem alguns déficits. Ele é inteligente por um lado e sofre da falta de inteligência por outro. Sofre de Primeiro, demência pelo outro, né? ninguém governa sozinho. Ninguém governa sozinho, tá? Então, quando Exatamente. ele perde um pilar como o Sérgio Moro, ninguém governa sozinho, quando ele perde um pilar como o Sérgio Moro, ele perde uma estrutura. Veja, a casa, ela é baseada em 3 pilares. Ela é baseada no Ministério da Fazenda, ou no Ministério da Economia, Paulo Guedes, super-ministro, ela é baseada no Moro, ela é baseada no Tarcísio. A partir do momento que você perde uma perna desse pilar, o A teto da sua estrutura casa fica começa a bamba. balançar. Principalmente porque o ministro, ele não era só um intelectual, não é só um formador de opinião, não, ele é alguém que traz consigo uma camada de gente que vê nele uma esperança de um trabalho correto, honesto, ordeiro, com prestação de contas, um diálogo diário com a população, que responde às expectativas do tio João, da Maria, do José, do padre Antônio. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Da Sim, sociedade sim, sim. simples. Não estou falando do magnata, da Globo, não. Eu estou falando de pessoas tranquilas, pessoas que vivem o dia a dia. Então, quando ele perde esse pilar por uma decisão, olha, eu não gostei, não vai ser do meu, se não for do meu jeito, não tá bom. Eu acho que a gente precisa perder o mundo está muito binário. Ou você é ou você não Uhum. presta. Você está entendendo? Mas Aham. isso, isso vem de um déficit do início. Do início por quê? Porque ele veio contra o sistema. Ele fala, né, na parte aqui que eu trago, ele fala, eu estou lutando contra o establishment. Basicamente é isso. Eu concordo, apoio esse tipo de decisão. Vamos lutar contra o sistema. Só que ninguém tira o sistema sem colocar nada por baixo, concorda? Ninguém tira o sistema sem propor nada em troca. Sem propor o que vai substituir esse sistema. Eu entendo que ele é uma pessoa bem intencionada. Não vejo hoje, a não ser que apareça algo, não vejo hoje como uma pessoa desonesta. Sinto que ele é um cara que se preocupa com o país, que pensa em melhorar a vida das pessoas quando ele fala vamos reduzir imposto, vamos diminuir a burocracia do Inmetro, todo esse processo, vamos abrir as fronteiras do país, vamos fazer o nosso acordo de livre comércio com a União Europeia, vamos abrir o comércio exterior com os Estados Unidos, um acordo bilateral de livre comércio entre as duas potências, vamos abrir com o Canadá, vamos pegar o Mercosul e levar junto com um acordo com a Coreia do Sul. Eu vejo isso como positivo, porque isso gera trabalho, isso gera renda, isso gera globalização. Globalização é diferente de globalismo. Globalização é o complemento, é a interligação das empresas, do povo, da economia. Globalismo são burocratas que querem tomar a decisão por você. Burocratas não eleitos, você não faz ideia de quem são. A Uhum. globalização ela é benéfica, o globalismo não. Porque o globalismo são metacapitalistas, são interesses espúrios por trás do sistema. Então eu vejo como algo bem intencionado. Só que o déficit
do processo, do governo, ela vem desde antes. Ele teve aquela ideia de vamos governar com as pressões das redes sociais. Em muitas matérias funcionam. Só que eu discordo de um certo ponto de você estar sempre indo à rua para defender uma pauta. Por que eu discordo desse processo? Porque a democracia representativa, ela funciona da seguinte forma. Eu sou Juliano, você é Adolfo. Eu sou eleitor, você é eleitor. Eu não quero ser político, eu não quero ser deputado, senador, prefeito, vereador, presidente, governador, ministro, chefe da gandaia, não quero ser nada disso. Então eu escolho alguém para me representar, porque eu não quero ir lá. Uhum. Eu confio em você, eu confio meu voto em você para que você tome as melhores decisões. Agora, a todo momento que tem uma dificuldade, eu tenho que ir para a rua para defender o governo, para defender uma pauta, defender o ministro, não é correto. Qual é a função? É você dialogar. E aí é o que há de déficit. Existe diálogo, existe conversa e existe articulação. Conversa é o que nós estamos tendo. Eu converso com você sobre um determinado... Conversa é o que a gente está tendo com as pessoas que estão nos vendo. Isso é uma conversa. Diálogo é quando a gente senta para colocar os nossos pontos de vista e chegar a um consenso. Eu penso dessa forma, eu discordo disso, concordo com isso e isso, vamos chegar a um consenso. Existe articulação. Quanto é que você quer para participar do meu governo? Quanto que você quer para aprovar a emenda? Quanto que você quer para aprovar uma PEC? É isso que ele não concorda em fazer. E eu acho super correto. Articular, não. Vamos dialogar. Dialogar através de uma pauta transparente. Beleza, você quer participar do governo? Quero. Eu quero um nome técnico do seu partido, alguém que tenha experiência. A formulação do seu partido é o quê? Infraestrutura? Beleza. Me traga um nome técnico. Ah, não tem. Então, meu querido, desculpa. Participa de outra forma. Você vai trabalhar com relatoria de projeto do governo, você vai ter acesso ao gabinete do presidente da República. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Adolfo. Parlamentar brasileiro é medíocre. Parlamentar brasileiro, ele é medíocre. Ele não está se importando com quantos empregos foram gerados. O que o parlamentar... Eu gosto sempre de dizer isso porque isso é sensacional. O que o parlamentar brasileiro gosta? O parlamentar brasileiro gosta de sentar do lado do presidente, sorrir para o presidente, dizer que receber o elogio do presidente, você é o melhor deputado, melhor sorriso, mesmo que ele não tenha um dente na boca. Você ir ao estado dele, no interior da Paraíba, no interior de São Paulo, comer na casa dele, junto com a mulher dele que fez o almoço, a dona Joaquina. Vamos fazer uma obra, todo mundo pega pá, vamos lá, tira foto. Aí ele bota no Instagram, ele bota no Facebook. Isso porque dá dividendo para ele. O parlamentar brasileiro, ele é medíocre. Desculpa se tem algum aí que não vai gostar do que eu estou falando. Lei de abuso de autoridade. E-mail, né, lá pro... Tem aí para você, @gmail.com, que a gente vai ler. Então o parlamentar brasileiro gosta disso. Então, eu gostaria que o presidente entendesse também isso, porque ele ficou 28 anos no poder e ele sabe disso. Agora, eu entendo que ele quer fazer as coisas de uma forma diferente. Ele não quer ir na casa da dona Joaquina comer a comida da mulher do deputado federal, que é da base do governo. Ele não quer dizer que o deputado tem o melhor sorriso, mesmo que ele não tenha um dente na boca. Vocês estão entendendo? Ele não quer tirar foto com um determinado parlamentar. Então, isso dificulta. Parlamentar gosta disso. O brasileiro gosta disso. Tirar foto, aparecer, dizer essa emenda foi eu que trouxe. Olha como é que eu tenho acesso ao gabinete do presidente da República, mesmo que ele te odeie. Mas ele quer uma foto, ele quer... É pobre. Mas não é aquele pobre de dinheiro, não. É aquele pobre, assim... De espírito. Espírito. Sem relevância. Você chega lá, fora do Brasil, você não vê isso. Não vê, cara. Você chega na Itália, é totalmente diferente. Você chega na Rússia, é totalmente diferente. Né? Mas aqui não. Aqui é uma pobridão, uma pobritude. Asqueroso. E as pessoas são falsas, né? É falso.
no mesmo dia que eu sou seu aliado, se você perder a eleição, eu viro aliado do seu inimigo. Exatamente. Não há fidelidade, não existe isso. Exatamente. Né? Então, é muito complicado. Exatamente. É muito complicado. Você, por exemplo, na manhã, você viu o impacto que a decisão tomada trouxe, né? Em relação ao dólar, por exemplo, quanto que passou o dólar. Você tem essa informação para trazer para a gente? Hoje eu vou passar a informação, né? Na hora do discurso, né? Eu fiquei bem assim, gente, que isso? Derretemos de novo? Deu circuit break, quase 10%. Quase chegamos lá, né? Caiu 8% a bolsa. Sim. 8%, mas fechou no final do dia com menos 5,45%. A gente chegou a quase 9%, hein? Então a gente diminuiu a guerra. Ainda é muito, né? O dólar disparou para 5,66. Vai chegar a 6 ou não vai? Vai chegar a 6 ou não vai? Então, comercial. O turismo chegou a 6. A 6? O que a gente compra lá na casa de câmbio chegou a 6. Minha viagem para Miami ficou mais longe. Aí, Juliano, tem um fã seu aí. Pra você, um beijo pra você, pro Atlas. Amo vocês. Amo vocês. Pode falar, Adolfo. O euro, né? Foi para 6,11, mas o euro é outra história. O euro eles estão passando por dificuldade também. Né? Então é outra história. Exatamente. Né? Então, assim, para vocês verem quão importante era a figura do Moro dentro do governo. O Moro não era qualquer um. Nunca foi. E aí você botou aquele ponto lá. Você defende o país ou você defende sua biografia? Me desculpe, mas eu defendo minha biografia. Sabe por quê? Depende do ponto de vista, Sabe por quê? O país nunca fez porcaria nenhuma por mim. Nunca fez. Nunca fez. Eu tô me lixando. Eu tô me lixando. Desculpa o tempo, mas eu tô me lixando. Eu sou duplo cidadão. Eu não tô nem aí. É aquela coisa. Eu entendo o que o presidente quis dizer. Eu zelo pelo país. Só para não perder. Eu zelo pelo país. Eu entendo. Isso é um espírito patriótico. Barato que ele faz. Não, eu entendo. Ele é presidente da República, ele tem que zelar pelo país. Só que quando você zela pelo país, você zela pela sua própria imagem. Você zela pela sua própria imagem primeiro para zelar pelo país. Porque não há nada mais precioso. Porque, vamos ser sinceros, o que a gente leva dessa vida? Só o nosso nome. Não, a gente só leva o nosso nome. Fulano de tal foi um cara íntegro, foi um cara honesto, foi uma pessoa íntegra, foi uma mulher íntegra, foi uma pessoa honesta. A gente só leva o nosso nome. Isso aqui, roupa, celular, o relógio que eu estou marcando lá. Não, isso aqui fica. Carro, dinheiro, a piscina olímpica. A gente não leva nada disso. A gente tem que levar uma tranquilidade, uma paz espiritual no nosso coração. Se a gente não consegue, pelo menos, viver em paz, ter paz espiritual no nosso coração, não serve para muita coisa viver. Você entende? Eu vou citar aqui alguns nomes, né? Porque a nossa live vai acabar daqui a pouco. Alguns nomes que estão sendo cogitados, né? E aí a gente vai falar, depois finalizando, a gente vai zoar um pouquinho, mas a gente vai falar da imagem que fica internacionalmente para o país, né? Fica uma coisa meia dúbia. Eu vou citar os nomes... Mais uma vez. Os nomes para que sejam... para que sejam... É verdade. Isso é verdade. Substituídos ou substituto do ministro Sérgio Moro. Primeiro é Jorge Oliveira. Ele é subchefe de assuntos jurídicos. Ele é militar, tá? Ele é policial civil de Brasília e ele é assessor direto do presidente da República. O segundo nome, ele é mais polêmico, o ministro até mandou uma indireta para ele, eu não sei se você lembra, é o Anderson Torres, porque o ministro Moro disse isso na entrevista, o ex-ministro Moro. Ministro porque é o último cargo, então a gente chama de ministro.
Tem um aí que pode ocupar o cargo, mas que passou mais tempo dentro do parlamento do que da própria Polícia Federal. Então, assim, desfazendo já do cara, né, do meu sucessor, olha, pode ser ele, mas ele não conhece muito, ele passou mais tempo assessorando o deputado, nesse caso não era o deputado Bolsonaro, era o Francisquini, do Paraná. O Anderson Torres... Não, isso é fundamental. Dele, né? Sim, o Alface ou o miliciano. Achava que era um dos três. Ou o pegador, né? O pegador já vai fazer 18. Já. É o menino do condomínio. Ah, moleque. Meu herói. O Anderson Torres, ele é secretário de segurança do DF. Ele é muito ligado ao Ibanez, governador do DF, que teve muita intriga com o Moro porque ele transferiu os chefes do PCC para Brasília. É disputa de gente que não se entende muito, sabe? O terceiro nome é o Alberto Fraga, ele foi deputado do DEM, de Brasília, e ele perdeu a eleição para o senador, tadinho, em 2018, mas ele é um assessor direto do então presidente, então pode ser um nome a ser indicado. E o quarto nome, que na minha concepção, de todos eles não me agradam muito, mas é o menos pior, que é o Ivan Sartori. O Ivan Sartori, ele é ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, entre os anos de 2011 e 2013. É uma forma do Bolsonaro atingir quem em São Paulo? O coronel, o novo coronel de São Paulo. Ditadória, né? O Dória Lula, né? É uma forma de mandar um recado, eu sei o que você fez no verão passado. Tribunal de Justiça sabe como é que você mantém, movimenta o dinheiro da sua empresa, do seu conglomerado, da LIDE. Tamo junto? Então, desses, é o menos pior. Eu, Juliano Ribeiro, prefiro outras pessoas. Na minha concepção, a melhor pessoa para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública seria a ex-procuradora-geral e a ex-promotora do CNJ, a Eliana Calmon. Eliana Calmon é uma grande mulher, uma pessoa íntegra, capacitada, que defende o governo, porque a gente não pode colocar quem não defende o governo. Eu entendo dessa forma. Se você vai trabalhar no governo, você tem que marchar com a decisão do governo. O problema que enfrenta o governo é o seguinte: o presidente fala B, o ministro fala C. Porque está muito conectado na imagem dos ministros, mas não do presidente. Seria você, eu, jamais faria um negócio desse com a minha vida. Então, preservar a biografia. Tá? Minha biografia. Ela não é muito extensa, não, entendeu? Mas que foi com nome limpo. Isso mesmo, parabéns, mano. Isso pelo menos eu não ficaria com dor de cotovelo. Momento chateado esse momento, né? Então, aqui agora, depois desses nomes, vamos ver nas próximas horas quais vão ser as pessoas consultadas. Eu sei que o Ivan Sartori vai passar por uma entrevista com o presidente da República no dia de amanhã, sábado. Hoje é sábado, amanhã. Então, o Ivan Sartori vai ser entrevistado pelo presidente da República para saber se ele vai ocupar o cargo de ministro. Então, vamos ver como vai funcionar. Agora, nesse processo, o presidente vai ter que se articular com o Centrão. Já ofereceu o Banco do Nordeste, já ofereceu a FEBEM, já ofereceu o Fundo de Educação, são 50 bilhões. Eu digo, não está errado. Se tiver pessoas técnicas para ocupar os espaços do governo, não está errado. Mas na mão de bandido? Na mão de bandido? Na mão de bandido? Não. Porque até agora eu só vi bandido. O que eu acabei de dizer, se tiverem pessoas dentro dos partidos que formulam políticas públicas, se são nomes técnicos, eu não vejo problema de um partido indicar. Ok, eu entendi. Mas bandido? Não. Bandido? Bandido não. Eu estou dizendo, se o partido tiver nomes técnicos... Não, sim. Aí você tem que separar o joio do trigo.
Eu não vou passar a mão na cabeça. Esse é o ponto. Esse é o ponto também que a gente pode abordar daqui a pouco, numa próxima live, né, que são essas burrices que o Bolsonaro vem fazendo uma atrás da outra. Essas imbecilidades de dar poder para o Centrão. Na realidade, eu vejo isso porque houve uma série de erros. Houve uma série de erros de não construir uma base lá atrás, no início, e agora você dá poder para o grupo político e dizer assim, olha, a sua situação está ficando difícil, ou você compartilha com a gente espaços, ou se dançar muito, a gente não tem como fazer nada por você. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Ou a gente participa, mas aí é algo que está errado, porque é o seguinte, beleza, você vai participar, vai ter pessoas técnicas no governo, vai ser tranquilo. Mas o presidente da República tem que cobrar fidelidade dos seus aliados. Beleza, vocês indicaram para o Banco do Nordeste, PP, Partido Progressista, ou Progressista, o partido adora mudar de nome. Tranquilo, você vai me defender lá com a imprensa. Você vai me defender dentro do plenário. Você vai me defender da CPI. No dia, chamar todo mundo. Olha, estou entregando o cargo, coisa e tal. Com essas opções. Essas regras. Igualzinho o Estado russo faz. Quando vai entregar um cargo na mão de alguém. Entra em TV nacional e fala, essa pessoa aqui, que eu estou direcionando, vai fazer isso, isso e isso. Se isso não acontecer, está fora. Ponto, acabou. Você entregar partes da administração pública para partidos aliados não tem problema. Desde que sejam pessoas técnicas, com formulação política, e que o presidente da República cobre dos partidos fidelidade. Beleza, você vai estar no Banco do Nordeste, mas você vai me defender no plenário. Você vai estar no Banco de Desenvolvimento Nacional, mas você vai ter que me defender dentro de uma CPI. Você vai ter que dizer que pertence ao governo, mesmo que você não tenha um ministério, mas você tem um cargo de alto escalão no governo. Então você deve lealdade ao presidente da República e ao cargo que te deu. O problema é que existem indicados políticos, existem diversos partidos políticos, o PSD, o PSDB, estão todos no governo federal. Eu posso dizer cada um que está lá dentro. Agora, existe um erro do presidente da República, porque ele entrega partes do poder aos partidos políticos, mas não cobra desses partidos que declarem apoio ao presidente. Isso é um erro. Isso é um erro. Porque, na realidade, é cuspir. Digamos, estou com nojinho, você participa, me ajuda numa votação aqui, mas eu te digo que não te conheço. Para com a palhaçada. Você conhece tanto que conhece que tem gente dentro do governo. O secretário da ministra Tereza Cristina é do PSD, do Centrão, do Kassab. Cobra do PSD, é da base. Tu tem cargo no governo. O seu partido está sendo promovido. O PSDB está na direção da subsecretaria do Ministério da Saúde. Está com o ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional. Cobre fidelidade do líder do partido. Ah, mas o Dória não é importante. Ele está lá fazendo a ditadura do seu estado. Um coronel que se dane. O coronel está queimado e não vem para a presidência nem do cacete. Cobre a atitude dos partidos que estão participando. Sim. Agora, esse negócio de fazer, não gosto muito, é a velha política. Bom, a velha política é você lotear o Estado, o Ministério, para o cara receber para fazer caixa 2, para você comprar o sistema, comprar medidas provisórias. Isso é ilegal. Isso mancha a imagem das relações internacionais do país. Porque o investidor olha e fala assim, para onde eles vão? É apadrinhado. E lascou, aqui a gente não entra. É apadrinhado. Vai ficar aquele conglomerado ali que já existe. E olha lá se eles não vão chutar pessoas esse conglomerado. Então, é um negócio que não dá muito para entender. Não dá. O que eu sempre falo é o seguinte, né? Voltando àquela coisa lá, política no Brasil é medíocre, é horrorosa, é um esgoto a céu aberto, né? E aí, pessoas acharam assim, vai mudar. Parece que não vai mudar. Eu nunca acreditei nessa mudança. Eu acreditava numa mudança de eixo. Porque governar
Presta atenção, governar é escolher prioridades. É gerir. Ó, e aí, Lucas? Opa, bom, é gerir. É gerir o Estado. Governar é escolher prioridades. Olha a Você tem um Roma. ministro Guedes. Você tem um ministro Guedes fazendo um trabalho perfeito. Exatamente, exatamente. Uhum. Concordo, concordo. O problema é que há 20 anos o Brasil personifica pessoas. É Lula, aí vem a mãe do PAC, Dilma, vem o Temer que vai salvar A a gente. sauda, as suas É, mesóclises. e vem o Bolsonaro. Veja, Bolsonaro e Lula são antíteses. São antíteses da mesma coisa. Você elege o Aham. Salvador. O Lula era o Salvador contra o Fernando Henrique. Não tem nenhum apreço mais para o Fernando Henrique. Acho que ele fala muita besteira. Ele era antítese. O Brasil vai mudar. Não mudou nada. Ele enganou a sociedade brasileira. Ele comprou os Assim. mais pobres. Bacana. Passou-se 12 anos, 16 anos. Enganou a Dilma, que não consegue conjugar uma frase completa. Não Ela conseguiu fala se gravar. com cré. Ela conseguiu se gravar no Instagram. Eu estava assistindo essa semana, segurando uma vassoura e não estava entendendo que ela estava se autogravando. Eu perguntei como essa ser humana foi presidente da 7ª maior economia do mundo. Mas tudo bem, faz parte do processo. Aí Você agora. mesmo já está ali com presidenta, né? Começou errado. Presidente, ele não está errado. Ela é muito Cristina Kirchner. É muito argentina, entendeu?